Então, meu nome é William Ferraz, já vou falar um pouquinho mais de mim, da minha história, mas antes eu vou apresentar o Instituto IDEA. O que é o Instituto IDEA? É um instituto que tem como missão trabalhar inteligência emocional, desenvolver pessoas por meio do autoconhecimento, onde nós atuamos principalmente com os 3 pilares. São os treinamentos de alto impacto. Treinamentos de alto impacto são aqueles treinamentos dos quais normalmente não fazemos em um processo de imersão de um final de semana, onde o objetivo do treinamento de alto impacto é trabalhar um conteúdo emocional extremamente forte de uma forma intensa em um espaço curto de tempo. Dentre os principais treinamentos tem o Leader Training, o Transformação de Liderança, o Firewalking, Gaivota, enfim. A maioria, esses são os treinamentos de alto impacto. Os treinamentos de alto impacto, para mim, têm um significado muito grande, porque foi nele que eu me encontrei, foi aí que eu conheci a área da programação neurolinguística, foi aí que eu conheci a área da PNL, isso foi há 18 para 19 anos já. Foi quando eu conheci e, desde então, eu mudei completamente a minha forma de ver o mundo, a minha forma de... Foi num treinamento de Leader Training, num treinamento de inteligência emocional de imersão de um final de semana, que eu descobri a minha missão de vida. E desde daquele treinamento que eu venho, dia após dia, estudando, trabalhando trabalhando em cima disso, em cima da minha missão, que é transformar pessoas por meio do autoconhecimento. Para quê? Para serem mais felizes. Então, quando eu falo de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, eu estou falando de transformação de pessoas. A gente se reconectar com a nossa essência, que foi o que aconteceu comigo nesse treinamento. Foi lá que eu conheci tanto as técnicas da PNL quanto essa metodologia de treinamento. Quem é que já fez Leader Training? Levanta a mão, só para eu ver. Legal, bacana. Tem algumas pessoas aí, então, que já conhecem, já tem uma ideia do que é que eu estou falando. Então, esse é um dos principais pilares do Instituto IDEA. O segundo são os treinamentos de formação, curso de formação, formação internacional, seja ele coaching, programação neurolinguística, que é o nosso forte, né? PNL, mas tem formações de assessment, de perfil comportamental e algumas outras formações. Qual que é o objetivo de um curso de formação? São cursos com uma carga horária maior, não acontecem simplesmente no final de semana, são cursos que têm uma carga horária maior, mas o objetivo dele é capacitar as pessoas para poderem utilizar algum tipo de metodologia, alguma técnica. Então, você forma em PNL, inteligência emocional, em coaching, tem algumas formações, em analista de perfil comportamental e tudo mais. E processo de desenvolvimento contínuo, onde os processos de desenvolvimento contínuo são desde processos de constelação sistêmica, organizacional, processos de coaching, processos terapêuticos, são os processos, seja individual ou em grupo. Então, esse é o terceiro pilar, que é o desenvolvimento contínuo. Meu nome é William Ferraz, eu me apresento como trainer ou mentor. Trainer é a minha função principal, por isso ela vem em primeiro lugar. Meu objetivo maior é dar treinamento. Já trabalhei bastante, alguns anos na área de terapia, já trabalhei alguns anos como coaching. Hoje, a minha função principal é dar treinamentos ou mentoria. Tá? Ainda faço terapia, ainda faço de uma escala muito pequena, muito menor, mas ainda faço de vez em quando. Ao longo desses 18, 19 anos, foram uma série, talvez algumas centenas de treinamentos que eu participei para conhecer. Eu sempre gostei, eu tenho um valor teórico bastante alto, então sempre gostei muito de estudar. Ao longo desses anos, eu saí para fora do país algumas vezes para trazer algumas metodologias novas para o Brasil, como, por exemplo, a neurosemântica, trazer algumas técnicas de PNL, de coaching, de hipnose e tudo mais para cá. Técnicas, então, aqui tem uma parte do meu currículo, se alguém tiver interesse, tem o currículo completo no site. E aqui algumas das nossas formações ou as formações que nós somos filiados, né, que nós podemos formar. Então, por exemplo, o Instituto de Meta Coaching, a perfil comportamental de Enermetrics, a neurosemântica, são alguns treinamentos aos quais o Instituto IDEA hoje forma aqui no Brasil, via esses institutos. Tá? Então, a gente certifica não só a certificação do IDEA, algumas certificações internacionais também, aí tem alguns dos institutos. Eu ia perguntar para vocês aqui um pouco mais sobre as expectativas para essa aula de hoje. Mas a gente já falou um pouquinho das expectativas antes, né? Então, eu gostaria de compartilhar a minha expectativa para essa aula. A minha expectativa tem essa frase do Albert Einstein que eu gosto muito, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original.
Espero que a gente possa aproveitar esse tempo de uma forma muito rica e valiosa, e eu estou disposto a dar o meu melhor aqui para poder passar o máximo de conteúdo para vocês, para poder trazer uma transformação, para que vocês possam levar isso adiante. Tudo aquilo que a gente for ver aqui, vocês, se tiver alguma dúvida depois, vocês podem me chamar no privado, podem me chamar no particular. Tem o meu Instagram, que é o William Ferraz, o Instagram do Instituto IDEA, que é Instituto IDEA, que vocês conseguem me achar com facilidade. Então, se tiver alguma dúvida após, ou quiser alguma coisa de material, alguma coisa, podem ficar à vontade. E o objetivo é que a gente saia daqui dessa nossa aula, desse nosso encontro, com a nossa mente aí expandida. Então, essa é a minha principal expectativa. Quando a gente fala, para a gente começar até então essa aula, a gente precisava entender um pouquinho antes qual que é a parte que dói, né? Qual que é o momento que a gente está vivendo hoje. E o que a gente estava conversando agora há pouco era exatamente sobre isso, né? Sobre esse momento que nós estamos vivendo hoje de isolamento, de pandemia, de muita mudança, muita incerteza, muita instabilidade. A gente está com o nosso nível de ansiedade bem acima do normal, em função dessa pandemia, desse isolamento que nós estamos vivendo. Então, seja nas empresas, muitas empresas com estabilidade, o nível de ansiedade do brasileiro já era um nível bastante alto. A gente era até antes da pandemia, a gente era considerado o segundo país com maior número de ansiedade, né? O maior nível de ansiedade do mundo. Quando estava com, acho que do segundo para o terceiro mês, eu vi uma pesquisa fugiu o nome agora da faculdade que fez essa pesquisa, onde trouxe uma informação que a gente já estava aumentando, já estava dobrando a quantidade de pessoas sofrendo aí de ansiedade. Então, você vê como o momento em que nós estamos vivendo está demandando muito de liderança emocional, de inteligência emocional, dessa parte toda, né? E quando fala de inteligência emocional, que é o nosso objetivo hoje, eu vou contar uma pequena historinha da minha vida, que foi talvez o momento onde eu mais precisei trabalhar inteligência emocional. Então, vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais de de uma passagem, talvez o momento mais difícil da minha vida. A gente teve agora, sair de um momento de Covid, tudo foi relativamente tranquilo perto de algumas outras situações. Isso aconteceu há 12 anos atrás. 12? Não, 2012. Foi 2012. Eu estava viajando, na realidade, eu estava indo com um grupo de amigos saltar de paraquedas em Boituva, era um domingo, 7h40 da manhã. E eu já trabalhava com PNL, com hipnose, com essa parte toda de coaching já há alguns anos. Eu estava indo para Boituva saltar de paraquedas, com um grupo de amigos, pessoas da equipe de trabalho do Instituto. E nesse dia, enfim, eu estava de moto, eu sempre tive moto de corrida, sempre gostei bastante de moto. Era um domingo tranquilo, um domingo bonito, e eu estava na pista expresso da Marginal, tinha acabado de passar a ponte Cidade Jardim, quando eu ouvi um barulho meio diferente, um barulho meio estranho, e lá diminuiu um pouco a velocidade que eu estava, nisso chegou uma moto do meu lado, e eu vi que eram duas pessoas que estavam na moto, né? Dois jovens, talvez dois adolescentes. E naquele momento eles não pediram nada, não pediram para encostar, não fizeram absolutamente nada. Simplesmente eles estavam armados, colocaram a arma na direção da minha cabeça, estavam 120 por hora nisso, 110, 120, e ele deu um tiro. Só que eu já tinha ouvido um barulho um pouco antes de ver eles. Foi o barulho que fez com que eu diminuísse a velocidade da moto. Ou seja, já tinham dado um primeiro tiro. E aí, nesse segundo tiro, eu tentei esquivar, né? Acho que é uma reação instintiva quando a gente está na mira de uma arma, tentar se esquivar, tentar, na hora, emagrecer, né? Para poder fugir da bala. Igual quando vai apanhar de mãe, né? Ela vem com a cinta, você tenta tirar a bunda da reta, assim, para ver se dói menos, para ver se sofre menos. É a reação instintiva que a gente tem. Na hora eu baixei na moto e acelerei.
na hora o pensamento, a gente entra naquele modo que assim, o pensamento é como se o tempo diminuísse, né? Entrasse em câmera lenta e a gente passa a ter um reflexo super apurado. E na hora eu pensei, não adiantava eu parar para poder entregar a moto, porque eles não estavam pedindo, eles estavam já simplesmente atirando. Então, a melhor coisa que eu podia fazer era fugir dali. Eu estava com uma moto bem potente, eles estavam com uma Falcon, e eu sabia que a Falcon, a velocidade final dela era uns 140 por hora. Eu estava numa Kawasaki, numa Z1000, e aí eu fui, acelerei, fugi aproximadamente ali uns 240 por hora, 270 por hora. E eu, né, depois de pegar um pouco de distância deles, eu senti uma sensação como se eu estivesse fazendo xixi na calça. Eu ainda pensei, nossa, será que eu estou mijando nas calças aqui de medo, de alguma coisa, de susto? E aí eu coloquei a mão e vi que, na realidade, a minha cintura, meu quadril estava todinho inundado, era de sangue. Ou seja, aquele primeiro barulho que eu ouvi já era um primeiro tiro que me acertou. Acertou bem na base da coluna. Aí eu fui para o hospital, tive que racionalizar bastante na hora, pensar qual era a melhor saída. Fui para o hospital, peguei um táxi, deixei a moto no acostamento, a moto tinha até seguro, ou seja, se eles estivessem me assaltando, eles podiam até levar a moto, que ela era segurada. E aí, quando estava no táxi indo para o hospital, eu avisei o taxista, né? Já paguei a viagem antecipado, tudo. Ele estava, acho que umas 5 vezes mais desesperado do que eu. Eu no táxi relativamente tranquilo, pedindo para ele, já tirei o cartão do convênio, as coisas, já paguei a corrida antecipada, paguei até a lavagem do carro, porque eu estava sangrando bastante. E aí eu falei, na hora eu pensei, falei, poxa, o que eu posso fazer aqui para poder me ajudar? Para poder ajudar a passar por essa situação, esse momento. Estou perdendo muito sangue. Estou no momento, enfim, estou agitado, depois de tomar um tiro. O que eu posso fazer? Eu falei, vou aplicar alguma técnica de PNL, de auto-hipnose, para poder voltar a assumir o controle e tentar também ajudar o meu corpo a passar por essa situação. Na hora avisei o motorista que eu ia fechar os olhos, mas ele podia ficar tranquilo, que eu estava só me concentrando. E aí fiz um exercício de auto-hipnose, um exercício de PNL, para poder exatamente diminuir o batimento cardíaco, diminuir a pressão sanguínea. E na hora eu falei, deixa eu tentar fazer aqui um exercício de sozinho mesmo para poder estancar esse sangramento. E aí o resultado, cheguei no hospital, fui atendido pelo médico, ele não acreditava que eu tinha tomado um tiro. Por quê? Porque não estava sangrando nada, só tinha um furo de entrada da bala, não tinha um furo de saída. E aí ele falou, não, você tem certeza que você tomou um tiro? Aí eu falei, tenho. Aí ele falou, tem certeza? Você não usou nenhuma droga, não estava voltando da balada agora? Eu falei, não. Aí ele falou, mas é que você está com um batimento de 80 batimentos por uma velocidade, uma pressão de 12 por 7, uma pressão totalmente normal. Batimento normal, não só tem um furo, nada de sangramento. Meio difícil de acreditar, né? Eu falei, é porque eu fiz um exercício de auto-hipnose. Aí ele teve certeza que eu estava usando droga, né? Ele falou, você usou alguma droga, né? Eu falo a verdade. Eu falei, não usei. Aí ele falou, vamos fazer um raio-x para ver. Fui pro equipamento de raio-x, e aí ele falou, na hora ele voltou, ele falou, nossa, você tem uma bala alojada no quadril. Aí eu falei, pois eu sei, eu tô falando faz meia hora que eu tomei um tiro e você não acreditava. E aí, assim, como que eu fiz isso? Exercício, controle mental, exercício simples de auto-hipnose. Tem um pressuposto da PNL que fala, eu até não coloquei ele na aula, mas eu vou trazer agora por causa desse conteúdo que eu resolvi contar para vocês. Esse pressuposto fala que o nosso cérebro não sabe diferenciar real do imaginário. O nosso cérebro, para o nosso cérebro, tanto o real quanto o imaginário, ele é processado pelas mesmas redes neurológicas, pelos mesmos caminhos de sinapses, ou seja, a mesma estrutura que processa uma coisa real, processa a imaginação, ou seja, a imaginação ela tem potencial a ter um resultado tão grande quanto o real. Faz sentido para vocês? Isso que eu estou falando? Então, nosso cérebro ele não sabe distinguir. O que eu fiz lá? Eu usei a imaginação para, a partir de recursos de imaginação, imaginar minha pressão baixando, meu batimento baixando. Eu imaginei na hora, por exemplo, gelo. Gelo ele é vasoconstritor. Então, se você coloca um gelo no sangramento, ele vai comprimir as artérias e vai diminuir o sangramento. Foi o que eu imaginei na hora, que na região do tiro estava gelando, estava pondo gelo, estava congelando toda aquela região.
E o meu corpo respondeu, principalmente porque eu estava no estado de transe, onde eu autoinduzi esse transe, para fazer o quê? Para poder intensificar isso daí ainda mais. Ou seja, aquele simples exercício de fechar os olhos e imaginar de uma forma mais atenta, e quando eu falo de uma forma mais atenta de uma forma mais real, uma forma de uma experiência. Para a gente ter uma experiência, a gente precisa ter os três, na realidade, os 5 sentidos presentes, né? Então, eu estava vendo, imaginando a cena, a imagem, o som e as sensações, para que ela se tornasse completamente real. Já já a gente vai ver quando a gente estiver falando de funcionamento do cérebro. Já já vou contar para vocês, vou mostrar para vocês como que o nosso cérebro ele recebe essas informações, processa e acaba criando uma representação interna. Mas aí, basicamente, eu criei aquela experiência aumentada, porque eu estava imaginando imagens, sons, sensações, para intensificar o poder daquela experiência. E conseguir aquele resultado fantástico, um resultado de baixar o batimento cardíaco, pressão e tudo mais. Então, isso daí eu trouxe um pouco dessa história que eu passei, porque, assim, se a gente pode, só com a nossa imaginação, só conhecendo o nosso cérebro, ter controle até de coisas fisiológicas, quem dirá ajudar a controlar a emoção, ansiedade, desenvolver essa inteligência emocional, que a gente vai entender já o que é e tudo mais. Então, assim, o nosso cérebro é extremamente poderoso. Se a gente sabe, se a gente entende como ele funciona, a gente pode usar tudo isso a nosso favor. Se a gente entende como que as nossas emoções funcionam, a gente pode usar elas a nosso favor. E é isso que eu vou trazer para vocês aí, mais conteúdo dessa parte, tanto de cérebro, de técnicas de PNL, nessa visão da PNL, para a gente poder assumir cada vez mais o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e tudo mais. Faz sentido isso para vocês, pessoal? É isso que vocês querem? Está dentro da expectativa? Boa. Então, eu vou voltar aqui ao compartilhamento da tela. Voltar a ver minha tela aí, né? A tela dos slides, ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de inteligência emocional, a primeira frase que me vem em mente é: você escolhe as suas emoções ou as suas emoções escolhem você? Quem controla quem? Você controla as suas emoções ou as suas emoções controlam você? Até essa revista que tem aqui, a revista Psique, acho que é uma das maiores revistas que tem de psicologia no Brasil. Essa edição, que foi a edição de aniversário, acho que 10 anos dela, onde foi eu e a Cida, a doutora Cida, que escrevemos essa matéria. Foi uma matéria de, acho que deu umas 15 páginas, e a gente publicou nessa revista, acabou saindo como informação de capa, falando sobre inteligência emocional. Mas voltando, quando a gente fala de emoções, quem controla quem? Você controla as suas emoções ou as suas emoções controlam você? Quem acha que controla as emoções aqui, levanta a mão. Quem acha que as emoções controlam você, levanta a mão. Pois é. Muitas vezes a gente acha que a gente controla as nossas emoções. Eu costumo trazer um exemplo. Quando a gente está numa sala, tem um exercício, uma brincadeira que eu adoro fazer. Quando a gente está numa palestra, alguma coisa, eu pergunto sobre quem controla quem. Você controla suas emoções ou suas emoções controlam você? Eu falo assim, eu vou abrir agora o espaço aqui na frente, o palco, para 3 pessoas vir aqui dar uma palestra de 3 minutos. Na hora que você chegar aqui, eu te falo o tema. E eu falo, eu vou escolher a partir de agora, olhando para vocês. E eu podia até fazer isso agora, né? Deixa eu escolher aqui quem que vai dar a palestra agora. 3 minutos. Na hora, pessoal, é impressionante. Por mais que sejam professores, pessoas que sejam acostumados já da aula, na hora surge aquele silêncio, parece que a cor da sala sai correndo, assim, das pessoas. Fica todo mundo meio pálido, algumas abaixam a cabeça, assim, olham para baixo, deixa cair a caneta, enfim, querem sumir daquele momento de escolha. Eu pergunto na sequência, o que aconteceu aí no coração de vocês? O coração mudou o batimento cardíaco? Mudou a sua respiração? E as pessoas, nossa, parou meu coração, trazem respostas desse tipo, porque no momento tomaram um susto, sentiram que a emoção do medo, daquele frio na barriga, né, que é exatamente uma resposta do seu corpo. E o que é isso? Isso é emoção. Então, é exatamente isso que é emoção. Emoção são essas respostas que a gente tem. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui e voltar para vocês, que eu prefiro.
Então, isso é emoção. Quando você está saindo, quando você se depara, por exemplo, com um leão, imagina que você está saindo na rua, você se depara aí na rua da sua casa com um leão, uma coisa totalmente inusitada, e você olha para aquele leão, aquele animal gigante, você entra no quê? No estado de alerta, no estado de perigo. Então, o que vai acontecer? O seu corpo vai ter um monte de reações. O seu corpo vai começar a reagir. O seu corpo vai começar a ter uma série de reações. A pupila imediatamente vai dilatar, você vai parar de produzir suco gástrico, o seu intestino vai começar a fazer movimento peristáltico, o seu sangue normalmente ele vai ser redirecionado, então o sangue da barriga, por exemplo, ele vai ser direcionado para os membros, para que você possa correr, por exemplo, para que você possa se defender, por isso que dá aquele frio na barriga. Na realidade, é o sangue que está diminuindo a circulação ali na barriga. Então, isso é uma emoção. Emoção são respostas químicas neurais, naturais, todo mundo tem, e ela acontece de forma totalmente inconsciente. E ela vem como resposta aos eventos. São como se fossem pequenos programas de ação rápida que o nosso cérebro coordena. Então, isso é uma emoção. As pessoas costumam... você pergunta, o que é emoção para as pessoas? Quando eu estou em palestra, eu costumo fazer essa enquete. O que é emoção? As pessoas, você sabe o que é emoção? Todo mundo fala que sabe. Eu falo, me explica o que é emoção. Aí parece que dá aquele branco, assim, né? Peraí, como que eu explico o que é uma emoção? Não é tão simples de explicar, mas a resposta é essa. A resposta é simples. São esses movimentos, são essas respostas que o nosso corpo dá como reação. Então, são como se fossem pequenos programas do nosso cérebro. E sentimento, qual que é a diferença? Sentimento ele tem a ver com a racionalização da emoção. É a percepção consciente da emoção e ela acontece mais a longo prazo. Emoção instantânea. Acontece alguma coisa, você sente raiva, por exemplo, você sente medo, você sente alegria, você sente afeto, amor. Então a emoção ela é muito rápida. Acontece tudo isso que eu falei na hora que você encontra o leão, do sangue mudando, o movimento peristáltico, tudo isso, a pupila dilatando, tudo isso acontece o quê? Em frações de segundos. Já o que eu penso sobre aquilo, sobre aquele medo, sobre aquele momento que eu passei, pode se transformar num sentimento. Eu posso sentir, putz, eu fui um babaca de ter tido medo de falar em público, nossa, eu estou com raiva até de mim por ter sentido essa sensação. Então, eu posso trazer alguns sentimentos ali como daquela resposta que eu tive daquele medo, né, daquela emoção básica. Nós temos 4 emoções básicas, né, 5 emoções básicas. Eu tenho aqui isso daqui no slide, que é o medo, afeto, raiva, tristeza e alegria. Então, essas daí são as emoções básicas que nós temos. E o que vem a ser, então, inteligência emocional? Inteligência emocional tem a ver com a capacidade de administrar as próprias emoções. Para eu conseguir administrar as minhas emoções, eu preciso conhecer emoções. Quando eu começo a conhecer sobre emoções, eu começo a conhecer sobre mim, mas também começo a conhecer sobre os outros. Eu começo a entender o que são essas emoções. Teve até eu fiz no começo, acho que no meio da pandemia, foi em agosto do ano passado, eu fiz um projeto que se chama Maratona das Emoções, que foram 4 dias de aula, cada aula com aproximadamente 3 horas, 5 dias de aula, né? Cada aula com aproximadamente 3 horas, 2 a 3 horas, onde a gente falava só sobre emoções. Então, era um dia para cada emoção. A gente falou um dia, a aula inteira sobre o medo, um dia sobre raiva, um dia sobre afeto, tristeza, alegria. Então, a gente falou sobre as 5 emoções básicas dos seres humanos e cada aula trouxe uma vivência, alguma coisa, para as pessoas poderem experimentar. Então, um medo, por exemplo, uma fobia, é um medo exagerado de algo. Então, enfim, dá para a gente trabalhar essas emoções, daria para a gente trabalhar muito a fundo aí, tema de emoções, mas basicamente inteligência emocional é compreender as emoções, saber identificá-las. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se relacionar melhor com os outros. Por isso que a inteligência emocional, ela traz bastante a questão da autorresponsabilidade também, que é um dos pilares da inteligência emocional, a autorresponsabilidade, que é quando eu tenho a capacidade de assumir responsabilidade pelo aquilo que eu sinto, pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que eu faço. Então, a autorresponsabilidade é um processo, é um pilar aí da inteligência emocional, assim como reconhecer as emoções e gerenciar as emoções.
Todos esses são aí os 3 pilares da inteligência emocional. Esses pilares aqui, se eu não me engano, até a forma como o próprio Goleman coloca as emoções, tá? Eu trouxe bastante conteúdo da minha base teórica, vem de Goleman. E agora, voltando aqui ao compartilhamento, pessoal, se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Para perguntar. Voltando aqui para o slide, outra forma que tem de a gente entender um pouco as emoções tem a ver com a diferença da expectativa versus a realidade. Lembra aquela propaganda que saiu uma época que o pessoal fazia muita charge, falando do McDonald's? Você via lá no outdoor o Big Mac, parecia um lanche desse tamanho, depois na realidade era um pequenininho. Então, assim, a expectativa era uma e a realidade é outra. Quando a gente tem uma expectativa, ou seja, a gente criou uma possibilidade internamente, e a gente tem uma resposta abaixo daquilo, a gente tem basicamente uma emoção ali negativa, a gente tem uma resposta negativa. Se eu tenho a expectativa maior, a realidade menor, acaba gerando um sentimento negativo. Se eu tenho uma realidade acima da expectativa, gera muito uma resposta ali positiva. Então, a emoção também tem a ver com isso. Tá? Então, as emoções básicas, medo, afeto, raiva, tristeza e alegria. E agora vamos entender um pouco segundo a visão da PNL. Primeira coisa, quem conhece aqui PNL, levanta a mão. Deixa eu ver quem já estudou, quem conhece, quem já... Legal, bastante gente já conhece um pouco de PNL. Então, PNL, ela teve origem nos anos 70 com John Grinder e Richard Bandler. Dois pesquisadores, 2 estudiosos, um programador de computadores, o outro um linguista que trabalhava com linguagem, e eles tinham alguns pensamentos em comum. Por que eu posso programar um computador e não posso programar uma pessoa? Por que a gente passa por uma programação em alguns momentos da vida e depois a gente não consegue sair dessa programação? Parece que a gente passa a ficar refém dela. Por que a gente não pode se reprogramar? E eles começaram a estudar isso daí e desenvolveram a PNL, que é a programação neurolinguística. Ela é uma ciência comportamental e nada tem a ver com religião, tá? Então eu já coloco esses 3 conteúdos, são sempre coisas que as pessoas têm dúvida. Tem a ver com religião? Eu já ouvi falar alguma coisa assim? Não, não tem nada a ver com religião. Se você viu tinha a ver com religião, não era PNL, ou era alguma mistura relacionando a PNL. Essa imagem aqui é a imagem que eu mais gosto para poder entender como que o nosso cérebro funciona. Então, segundo a PNL, aqui essa imagem é uma imagem bem antiga, tá, da PNL. Essa imagem aqui é lá dos anos 70 mesmo, quando eles começaram a explicar a PNL. Então, existe uma realidade externa. A realidade externa é captada pelos nossos 5 sentidos. Então, a gente vê aquilo que está em volta de você. O mundo está acontecendo e você está percebendo ele por meio da visão, audição, o tato, né, sinestesia, olfato e gustação, pelos nossos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, eles... essa informação que é pega do mundo externo, ela é como se ela fosse processada e criasse uma representação interna. Só que nesse processamento existem filtros de omissão, distorção, generalização, metaprogramas, valores, crenças, decisões, memórias, uma série de coisas que impactam como que essa imagem vai ser criada dentro da minha mente, dentro do meu cérebro aqui, dentro da minha representação interna. Essa imagem vai gerar um estado. O estado tem a ver com fisiologia, tem a ver com o meu corpo, meu coração, minha respiração, meu corpo mesmo. E esse estado vai fazer com que eu gere um comportamento, uma resposta. Então, basicamente, isso daí acontece uma tríade. Existe uma representação interna, ele se transforma numa sensação, num estado fisiológico e gera uma resposta. E a gente pode mudar esse ciclo de algumas formas. Vou tirar o compartilhamento e vou explicar, trazer uma outra visão um pouquinho diferente. Nesse mesmo ciclo, quando Grinder e Bandler estavam pensando lá numa programação mental, como que a gente aprende? O nosso cérebro, ele tem uma habilidade de aprender muito rápido. Uma fobia, por exemplo. Sabe uma fobia? Uma pessoa que tem uma fobia de barata, por exemplo, que é uma coisa comum. Alguém tem fobia de barata? Tem? Juliana, Magali, tem algumas pessoas que responderam que sim. Ô, Juliana, Magali, me fala uma coisa. Quando você vê uma barata, na sua cabeça, como que é essa barata? Qual que é o tamanho dela? É sempre gigante. Tem uma história muito engraçada que eu já me joguei do carro por causa de uma barata. Eu pensei assim, funciona nos filmes. Aí eu me joguei do carro. Mas estava só 10 por hora. E funcionou realmente, se você se joga assim, ele...
Na hora eu não consigo nem imaginar o tamanho da barata, mas é uma coisa incontrolável, assim, eu entro em verdadeiro pânico, assim, é enlouquecedor. Não só porque tem outros amiguinhos, mas... É até barata morta. Tipo, vi barata morta com as pernas para cima, eu falei, ela finge de morta, e eu saio correndo. E é muito engraçado porque ela vem para cima de quem? Né? É sempre, parece que atrai. O medo atrai. E, vamos entender o que acontece. Parece uma coisa sem lógica isso que a Juliana fez, né, de se jogar do carro, mas assim, a fobia clássica, a fobia literal é exatamente isso. É você ter um medo tão absurdo de alguma coisa que a pessoa se joga da janela para não ficar no mesmo ambiente que a barata. Eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para elas, quando elas falaram que tinha fobia, qual é o tamanho da barata? Você viu que a resposta das duas foi assim, que é gigante. A Magali já fez um movimento com a mão ali, mostrando o tamanho. A gente falou gigante, parece que é maior do que a gente. Então, vocês percebem, para a gente, quando a gente olha uma barata, qual que é o tamanho dela? É pequena, do tamanho dela. Então, ou seja, a realidade externa, que é a barata, ela foi captada pela nossa visão. Então, na hora, a gente vê a barata, que é a realidade externa, e a gente processa essa informação e cria uma representação interna aqui na nossa mente. Só que a representação interna que a gente cria é de uma barata num tamanho normal, proporcional dela. Das pessoas que têm a fobia, o que acontece? Nesse processamento da informação ativa-se um filtro chamado de filtro de distorção. E ele cria uma distorção ali da realidade e cria uma imagem mental, que tamanho? Gigante. Então, imagina você, que não tem fobia de barata, se você saísse na rua ou se você fosse na cozinha da sua casa e aparecesse uma barata do seu tamanho, mais ou menos, ou maior que você até, você ia sentir medo? Sim ou não? Até eu ia sair correndo que nem um louco, ia gritar, que é exatamente o quê? O que as pessoas que têm a fobia faz. Então, a resposta delas é exagerada? Não, é exagerada para nós, mas para elas não é, porque elas estão fugindo de um perigo gigante. Imagina, é a mesma resposta que a gente teria provavelmente se a gente encontrasse uma barata maior do que a gente. Então, esse filtro de distorção, ele foi ativado naquele momento e gerou uma representação interna de uma barata gigante. Agora me fala uma coisa, quanto tempo a gente demora para aprender a ter uma fobia? São anos de prática ou não? Segundos. O nosso cérebro tem uma habilidade de aprender muito rápido, de aprender praticamente instantaneamente, ou seja, eu posso ter vivido uma situação traumática ou eu posso ter dado essa situação de outra pessoa. Então eu posso ter passado por uma situação que é onde eu senti uma emoção muito grande, senti um medo muito grande, de repente uma barata voou em mim, aconteceu alguma coisa, e aí eu criei esse filtro de distorção, que dali para frente, todas as vezes que eu olhar para uma barata, aquela distorção vai acontecer na minha cabeça e eu vou gerar uma representação interna. Então funciona como um gatilho. Eu vejo algo distorço e crio essa representação distorcida da realidade. O nosso cérebro ele tem uma habilidade de aprender instantaneamente, ou seja, em segundos ele aprende isso. Então, por que ele não pode desaprender também em segundos? Percebe só, se o meu cérebro tem a habilidade de aprender uma fobia ou aprender algo tão rápido, por que eu não uso essa mesma habilidade dele aprender para poder aprender outra coisa que eu quero? Ou para poder desaprender uma fobia? Para vocês terem uma ideia, uma técnica de cura de fobia, numa fobia clássica como essa, ela demora aproximadamente uns 15 minutos de sessão. Não precisa nem ser uma sessão de 1 hora, uma sessão de 15 minutos, 20 minutos com alguém, você consegue fazer com que essa pessoa acabe com essa fobia, não tenha mais essa fobia, corrigindo esse filtro de distorção. Como? Com técnicas de PNL que usam a imaginação. Poxa, William, mas quando eu comecei a praticar PNL, eu morria de vergonha e de medo de fazer essa técnica, porque eu falava, é muito simples. Se eu falar para a pessoa que dá para fazer uma técnica de 15 minutos que vai curar a fobia dela, ela vai bater em mim. Porque, imagina, para a pessoa é uma coisa gigante, eu vou mandar ela fechar os olhos, imaginar isso, imaginar aquilo, agora de trás para frente, isso aí vai resolver, sabe? Eu tinha medo de fazer essa técnica, com medo da reação da pessoa. Poxa, faz 30 anos que eu tenho essa fobia, agora você vai falar que dá para resolver em 15 minutos? E aí eu tinha morrido de medo de fazer, até que comecei a praticar ela e depois nunca mais parei. Mas essa é só uma das técnicas. Então,
para que eu trouxe esse exemplo aqui? Para a gente entender que o nosso cérebro ele tem uma lógica de funcionamento. Existem ali algumas regrinhas, então ele tem esses filtros de omissão, distorção, generalização, eles estão o tempo todo acontecendo. E o meu cérebro ele sabe aprender muito rápido algo, tanto para aprender quanto para desaprender. Por isso que a PNL funciona tanto. A PNL funciona muito nesse sentido, de o quê? De fazer uma reprogramação mental. Eu falei que o medo ele podia ser aprendido ou podia ter sido herdado, né? O que é se herdar? Imagina assim, eu posso aprender algo. Eu estou já explicando isso daqui, porque já a gente vai entender melhor quando a gente chegar nas crenças, tá? Quando a gente for aprofundar o assunto e entrar na questão de crenças. Tem uma relação, é parecido. A mesma forma que a gente constrói uma crença, a gente pode construir um medo como esse, por exemplo. A gente pode construir um filtro desse de distorção. Como assim, William? Eu vou trazer esse exemplo e depois eu vou usar ele para crença. Eu posso ter passado por uma situação na minha vida onde eu tive um problema com uma barata me atacou, era pequeno, não sabia o que era, eu tive um susto muito grande, e esse medo, esse susto que eu tive fez com que eu desenvolvesse essa fobia, esse filtro de distorção. Ou eu posso ter visto a minha mãe. A minha mãe tinha uma fobia, e aí, imagina eu com 5 anos de idade, minha mãe, para uma criança de 5 anos de idade, quem que é a pessoa mais forte, mais incrível que existe? São os pais, o pai e a mãe. E aí, de repente, eu vejo a minha mãe vendo uma barata e ficando desesperada. O que o meu cérebro de criança aprende naquela hora? Fala, se a minha mãe, que é a minha mãe, que é forte, que é valente, que sabe de tudo, teve tanto medo dessa barata, é porque ela realmente é muito perigosa. Então, eu preciso ter medo também, dessa forma como exagerada, assim como a minha mãe. A minha mãe é uma figura de autoridade para mim. A minha mãe ela tem um poder de criar verdades na minha cabeça. Por quê? Porque ela é a maior autoridade, eu não questiono, o meu cérebro questiona muito pouco, porque a autoridade dela é muito grande, ela sabe muito. Então, aquilo que ela fala se torna uma verdade instantaneamente para mim. Principalmente nessa fase. Então, naquele momento, eu construí um filtro de distorção, eu construí uma fobia, eu construí um medo, eu construí uma crença. Por quê? Porque a gente pouco questiona os nossos pais quando a gente é criança. Então, o que eles acreditam, a gente acredita. O que eles têm como verdade, a gente tem como verdade. Então, a gente acaba transferindo crenças para a gente. Isso daqui tem 3 formas, basicamente, que a gente pode fazer para desfazer essa fobia. A gente pode mudar um comportamento fóbico como esse. Por exemplo, quais são as formas da gente mudar isso daí, William? A gente tem algumas formas. Lembra que eu falei que a gente tem uma representação interna, que é uma imagem interna. Essa imagem interna, ela acaba ativando na gente um estado fisiológico, e esse estado faz com que a gente ative um comportamento, uma resposta. Então, eu crio uma representação interna, tenho um sentimento e faço uma resposta. Isso acontece para tudo, tá? Para tudo é mais ou menos dessa forma. Aquela pessoa que falou no começo da aula que tinha medo de falar em público, quando ela imagina que ela está falando em público, provavelmente ela cria uma imagem distorcida da realidade, ou seja, ela cria uma representação interna ruim. Então eu crio uma representação interna onde, por exemplo, eu vejo um microfone muito grande, ou eu vejo as pessoas maiores que eu, melhores que eu posso criar uma representação interna das pessoas questionando, eu posso criar uma representação interna de eu não sabendo falar, de eu gaguejando, de eu com medo, eu posso criar vários cenários aqui, várias imagens na minha mente. Essas imagens fazem com que eu sinta o quê? Medo. Então, se eu imagino as pessoas me questionando, se eu imagino não dando certo, qual é o sentimento que eu vou ter? Um sentimento de medo. E esse sentimento de medo vai fazer o quê com a minha fisiologia? Vai fazer o quê com o meu corpo? Qual é a resposta que eu vou dar? Uma resposta de medo. A minha voz vai falhar, a minha respiração vai prender, vai diminuir a oxigenação, automaticamente eu posso até ter uma perda ali de raciocínio na hora. Então, aquilo que as pessoas falam, eu vou na frente da sala me dá branco, pode ser uma coisa real, fisiológica. Eu tive a minha oxigenação baixou tanto que eu não consegui raciocinar direito. O meu cérebro perdeu parte das funções, eu não consegui ter uma criatividade, não consegui ter um pensamento rápido, porque a minha oxigenação estava alterada. Então, tudo isso pode ser real. Se eu mudar a minha representação interna, a imagem mental que eu tenho, eu mudo o meu sentimento? Mudo. E se eu mudar o meu sentimento, eu mudo a minha resposta? Mudo também.
Se eu tiver numa situação dessa de ir no palco, eu mudar o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento e automaticamente eu mudo a minha resposta. Se eu mudar o meu sentimento, o meu pensamento pode estar indo daquela forma, mas a minha resposta vai ser diferente. Automaticamente vai gerar um ciclo de gerar um novo pensamento melhor. E isso daí é como se fosse rodando e cada vez vai melhorando, vai criando um processo de mudança. Ou eu posso mudar a minha resposta. Eu estou com um pensamento ruim, estou com um sentimento ruim, mas eu vou mudar a minha resposta, mudar a minha postura, por exemplo. Mudar a forma como eu falo, falar propositalmente de uma forma diferente. Se eu mudar o meu tom de voz, falar num tom de voz mais forte, mais seguro, mudar a minha respiração, a forma como eu estou respondendo às outras pessoas, automaticamente eu vou começar a mudar o meu padrão de pensamento. As imagens que vão vir na minha mente vão ser diferentes. O meu sentimento automaticamente vai ser diferente. Então, qualquer uma das coisas desse ciclo, eu posso mudar. A PNL, ela entende que, por exemplo, a gente pode criar uma mudança remediativa ou generativa. A mudança remediativa é aquela que vai buscar lá na origem a generativa. Ela vai buscar lá a causa, a origem, e vai mudar ela. Para quê? Para que a resposta mude. Quando a gente fala de uma mudança remediativa, eu não, às vezes eu nem entendi a causa, mas eu mudo a resposta. Eu mudo a resposta como? Por exemplo, eu posso criar um exercício de PNL, criar uma âncora, que a gente chama, né, que é um gatilho, para ter uma sensação de segurança e coragem, por exemplo. E aí, na hora que eu vou lá na frente, no palco, falar, eu ativo essa âncora, ou seja, é como se eu tivesse tomado um remédio de coragem ali, de segurança. E aí eu faço uma boa palestra, ou seja, uma pessoa que tinha pânico de falar em público, ela pode descobrir a causa do pânico dela e mudar a resposta, ou ela pode ir lá na frente, se encorajar, fazer um exercício como esse de trazer uma âncora de recurso, e aí ela tem uma resposta positiva. E aquilo muda a crença dela, porque eu não sabia falar em público até quando eu fui lá e fiz. Aí eu tenho o meu contra-exemplo. A partir do momento que eu tenho esse contra-exemplo, já é uma forma. Eu nunca falei em público, mas a última vez que eu fui, eu consegui, me dei bem, me senti bem. E aí gera uma resposta positiva que faz com que eu repita aquele comportamento várias vezes. Quanto mais eu repito esse comportamento, mais ele se torna uma nova verdade. Então, a crença acabou de mudar aí. A Chile perguntou uma coisa aqui. Qual é a sua visão diante da PNL sobre ficar exposto por muito tempo ou em vários momentos a intensidade a esta situação adversa? No caso, Shirley, só me clarifica um pouco aqui. Você fala assim de ser exposto propositalmente a uma situação dessa, como que de eu ter medo de algo? Então, eu tenho medo de falar em público, eu vou ser jogado para falar em público, é isso? A gente, na PNL, nós temos um princípio que é o princípio da ecologia. O que é ecologia? É ser saudável. Só que é ser saudável de uma forma sistêmica. Então, assim, ser ecológico é saudável para mim, é saudável para o meu meio, para o meu sistema, para as pessoas envolvidas. Então, tudo isso é ecologia, tá? Então, essa forma de ser saudável de uma forma maior. Uma cura de fobia, por exemplo, quando a gente vai fazer, a gente nunca faz um teste antes da fobia. Para quê? Para fazer a pessoa entrar no estado fóbico, no estado de medo. Por quê? Porque não precisa disso. Eu posso criar essa mudança sem ativar aquela fobia, sem ativar aquele medo. Eu posso trabalhar um trauma sem entrar no trauma, olhando ele de fora, sem sentir as sensações. Então, segunda visão da PNL eu ser colocado, eu ser exposto a esse medo sem trabalhar ele, é uma coisa que seria ali desumana, é não ecológico. Por que eu vou colocar uma pessoa numa situação de medo, de desespero, sendo que eu posso ir por um outro caminho que eu não preciso sentir esse medo. Eu posso ir para aquela situação com um recurso, por exemplo, em mãos, com uma tranquilidade, uma confiança, uma segurança, uma coragem. Então, a gente sempre vai buscar o caminho onde gere menos dor, que é um dos princípios de por que as mudanças com a PNL elas acontecem de uma forma tão rápida e intensa. Tem um princípio que o nosso corpo, que o nosso sistema opera aí dia e noite, né? Que é o princípio da homeostase, que é a economia de energia. Quando o meu cérebro ele vai processar uma sensação de medo, por exemplo, de um sentimento de medo, de raiva, ele gasta uma quantidade muito grande de energia. Se o meu cérebro tiver duas opções de caminho, eu posso estar num palco e não sentir medo, sentir tranquilidade, ou eu posso estar num palco e sentir medo. Se ele souber os dois caminhos, ele vai optar por qual?
pelo de você não sentir medo. Por quê? Porque ele economia energia. Se ele economia energia, a gente vive mais. A gente vive muito por princípio de sobrevivência. Então, se a gente economiza energia e ele tem a opção de escolher os dois caminhos, ele vai escolher o caminho de sinapses que economiza energia, que é normalmente o das emoções, dos sentimentos melhores. Um sentimento negativo, um sentimento de medo, um sentimento de pânico desse, gera um gasto de energia gigante no nosso corpo. Faz sentido para vocês, pessoal, estou falando? Boa. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Tá claro, então, Shirley, essa questão? A gente, na nossa visão, a gente criar essa exposição proposital, que às vezes é uma visão que as pessoas têm, principalmente antigamente, né? Eu vou colocar ele na situação de perigo, porque ele vai acostumar com ela, ele vai aprender a ultrapassar, igual aqueles negócios de antigamente, né? Vou jogar o moleque na água para ele aprender, começar a se afogar e aprender a nadar. É uma forma que pode dar certo, para algumas pessoas pode dar certo, mas é muito dolorido. Se eu posso entrar na água já sabendo nadar, é melhor, não é? Se eu posso ir para um palco sem sentir o medo, é melhor, não é? E o caminho para poder fazer isso daí mudar na nossa cabeça é muito simples e muito rápido às vezes. Outro dia, eu estava num treinamento de oratória, que era para falar em público. E aí a pessoa chegou lá na frente do palco, ela estava num estado de pânico, desespero, assim, você via que a cor dela estava sumindo, aí ela estava assim no estado de desespero. Eu fui lá baixinho perto dela, no ouvido dela, e falei, qual que é a sensação que você tem? O que você vê? Aí ela falou, as pessoas eu sou intimidada pelas pessoas, as pessoas, elas parecem que elas sabem mais do que eu, é como se elas fossem inimigos agora. Aí eu falei, é isso que você acha? Aí eu falei, você pode imaginar uma coisa? Você consegue imaginar alguma coisa se eu pedir para você imaginar? Ela falou, consigo. Aí eu falei, agora então imagina que você fecha os olhos um pouquinho, imagina que na hora que você abrir os olhos, você vai olhar para as pessoas, todas elas você vai imaginar que está cada uma sentada numa privada diferente. Ela começou a dar risada, assim. Eu falei, por que você está dando risada? Porque é engraçado se as pessoas tivessem sentado numa privada. Aí eu falei, então é isso que vai acontecer na hora que você abrir os olhos. Imagina que todas elas agora estão sentadas numa privada e olhando para você. Aí eu perguntei para ela, e agora? Qual é a sensação que tem? Agora é uma sensação engraçada. Aí eu falei, elas te apresentam perigo agora? Eu falei, não. Elas são um risco para você? São uma ameaça para você? Ela falou, não. Aí eu falei, e agora? Você pode falar para elas alguma coisa? Você pode dar uma aula para elas? Ela falou, agora posso, agora elas não me apresentam risco. Aí eu falei, então imagina isso nos próximos minutos e começa a sua aula. E aí a pessoa é uma pessoa que já sofria de medo de falar em público durante muitos e muitos anos. Foi um exercício de imaginar isso na hora do sentimento negativo ali, fez com que ela imaginasse algo, mudou um sentimento momentaneamente e fez com que ela desse uma aula incrível. E aí depois eu falo, como que é quando você pensa agora em subir num palco? Aí ela falava, não sei, essa vez foi muito bom. Eu falei, se a gente pode marcar uma próxima aula para você dar amanhã? Sabendo que a aula de hoje foi um sucesso? Ela falou, pode. Então você percebe, a pessoa que antes tinha uma resposta de fugir imediatamente, nesse momento ela criou uma resposta do quê? De coragem. Por quê? Teve muitas vezes na minha vida que não deu certo, mas teve uma vez que deu muito certo. Então eu vou usar essa imaginação para poder criar. E no próximo dia, quando ela chega lá, ela vai chegar com um sentimento positivo já, do quê? De que ela pode, aquela imagem que antes perseguia ela, já não vai ter o mesmo impacto. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Então, percebe, isso foi uma mudança remediativa ali. Então, ela imaginou, ela não descobriu a origem do trauma dela, de falar em público, mas ela imaginou uma coisa que serviu como um recurso momentâneo para ela, que fez com que ela criasse uma experiência diferente na cabeça dela, que faz com que ela possa, no outro dia, ter respostas diferentes, ou passar por desafios diferentes. Tá? Posso dar um exemplo, William? Pode, claro. Não, é só uma comparação, porque a minha mãe me colocou medo de gato, né? Eu tenho medo de gato. Eu posso até estar no mesmo ambiente que um gato, eu tenho essa sensação que o cara que está dando palestra lá, os gatos estão olhando para mim, se eu estiver num lugar que tem gato, né? Eu até consigo ficar no mesmo ambiente, mas eu não consigo pôr a mão num gato, né? Então, assim, é louco. Você consegue ficar até no ambiente, mas tocar em gato eu nunca toquei na minha vida. É louco isso. Então, isso daí gerou um medo. Esse medo foi alguma coisa que aconteceu ou você aprendeu com a sua mãe? Você falou? Mãe. Com a minha mãe.
Então, aí dá um exemplo de um medo, por exemplo, que não, ela nunca foi atacada por um gato que fez com que ela tivesse medo. Eu poderia ter tido esse medo, por quê? Ah, por que você tem esse medo? Outra pessoa pode ter o mesmo medo que você e fala assim, ah, porque teve uma vez que eu estava na casa da minha avó e aí o gato no meio do caminho me atacou, me unhou e eu fiquei com muito medo, caí no chão, chorei. Ou seja, teve uma experiência traumática com o gato. Ela não teve, ela aprendeu com a mãe. E isso acontece com as nossas crenças. As nossas crenças, elas funcionam dessa forma. A gente pode aprender por uma situação traumática, uma emoção forte, ou a gente pode herdar ela, que é aprender, na realidade, com os nossos pais. Isso é o que a gente fala de herdar, né? A gente já pegou prontinho aquele conteúdo, aquela crença, aquele medo. E vocês percebem agora, pessoal, quando a gente fala de crença, qual que é o poder das crenças pra gente? Primeiro, o que é crença? Retomando aqui, crença é tudo aquilo que a gente acredita. Então, tudo aquilo que eu acredito é uma crença. Se eu acredito... Agora, vamos ver. Nós temos crença do quê? De tudo. Absolutamente de tudo. Se eu perguntar, o que vocês acreditam sobre dinheiro? Vão vir várias respostas. O que você acredita sobre casamento? Quem pode aí? Vamos falar. O que você acha? Quem pode aí? Abre o microfone e fala. O que você acredita? A primeira palavra, a primeira frase vem sobre casamento para você. Eu acredito que casamento é? União. União. O que mais? Companheirismo. Companheirismo. O que mais que é casamento? Parceria. Parceria. Boa. O que mais? Amor, né, gente? Amor. Gente, mas que bonitinho, só tá vendo coisa bonita aqui, só tem gente casada e feliz nesse grupo. Chatice também, depois de muitos anos. Aumento de despesa. Casamento é encrenca. Superação. Responsabilidade. Tá vendo? Paciência. Tudo isso que a gente está falando são crenças. Então, você pode pegar a mesma coisa, casamento. Um fala o quê? É amor, é companheirismo. Outro fala, nossa, é encrenca, é dor de cabeça, meu Deus do céu, é briga, é traição. Então, assim, a pessoa que fala que casamento é o que vem antes da traição, por exemplo, ela teve uma traição e aí ela acabou gerando uma crença que casamento gera traição. Outro teve um companheirismo. Ela acreditou que casamento é igual a companheirismo, ou seja, nós construímos crença de tudo. Se eu falar sobre aula online, eu tinha uma crença horrorosa de aulas online, eu achava que era impossível de aprender, era impossível de passar conhecimento por aula online, eu não gostava de aula online, no começo me recusei um tempo, aí depois eu fui fazer uma primeira turma, e eu fiz uma aula de practitioner, que era um curso que eu achava que era inaceitável fazer online, e aí era uma turma presencial pelo Zoom, eu fui descobrindo recursos de ir para a sala simultânea, de fazer atividade em dupla, em trio, e aí, de repente, hoje eu dou várias e várias formações online e tem um resultado incrível. A gente consegue ensinar as pessoas a fazer cura de fobia, a fazer exercício de superação de medo, de público, de qualquer coisa, de forma online. Ou seja, agora, por exemplo, falei que eu posso até às 6h30, porque já vai começar uma aula de practitioner, onde eles estão hoje, por exemplo, eles vão aprender a fazer hipnose ericksoniana, fazer uma sessão completa de hipnose ericksoniana, de conversar, de mandar mensagem para o inconsciente, de acessar alguns conteúdos inconscientes, então, e tudo de forma online. Isso daí, quando começou a pandemia, mudou a minha forma completamente de ver esse mundo, ou seja, agora eu acredito, antes eu acreditava que não dava, agora eu acredito que dá. Ainda gosto mais de presencial, mas agora eu acredito que é possível fazer essa transferência de habilidades, desenvolver essas habilidades em PNL, inclusive, de forma online. Então, crenças é tudo aquilo que a gente acredita e a gente pode mudar as nossas crenças. A gente tem crenças sobre absolutamente tudo. Qual que é o efeito das nossas crenças? Elas mudam aquilo que... é como se fosse uma régua. Ela dita até onde a gente pode, até onde a gente não pode, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que é certo, o que é errado, ela acaba ditando os nossos resultados. Se uma pessoa fala, ele não está tendo um resultado legal em tal área, a primeira coisa que eu penso qual é a crença que está fazendo com que essa pessoa tenha esse resultado? Tem uma frase que é até impactante, que ela fala assim, que nós somos o resultado das nossas crenças. E é verdade. Vocês já viram aquela teoria que foi provada, foi apresentada pela Harvard Instituto, que fala que se você pegar todo o dinheiro do mundo que está na mão de alguns
3% da população, 5%, alguma coisa assim, e distribui ele igualmente para todo mundo, 10 anos depois, ele volta para a mão daquelas pessoas? Por quê? Porque elas têm habilidades, elas têm crenças que fazem com que ela tenha algumas habilidades de poder ganhar dinheiro rápido, de poder ganhar dinheiro fácil, de poder ganhar muito dinheiro, porque são as crenças dela. Nós temos crença para tudo. Uma pessoa que tem uma crença de ganhar dinheiro, por exemplo. Eu, quando era... O que você ouvia quando você era criança? Quais foram as experiências que você teve com dinheiro? Por exemplo, tem pessoas que, quando conseguiu uma determinada quantia de dinheiro, foi roubado, foi assaltado, ela passou a ter medo de dinheiro. Outra pessoa aprendeu os pais falando, nossa, dinheiro não cresce em árvore, moleque. Dinheiro não sei o quê, é suado. E aí ela aprende o quê? Que dinheiro é suado, é difícil de ganhar. E aí como que vai ser para ela? Difícil de ganhar. E se ela começar a ganhar dinheiro de uma forma mais fácil, ela vai começar a se sentir mal. Ela vai começar a se sentir incoerente, vai começar a surgir algum movimento interno dela ruim. Uma pessoa que acredita que, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, dá um monte de dinheiro para ela você ver como é viver infeliz. Ela vai começar a ser infeliz, ela vai começar a ter pesadelo, ela vai começar a ter insônia. É difícil administrar dinheiro. Se ela começar a ganhar dinheiro, ela vai começar a viver cansada, viver sem energia. Então, tudo isso aí são reflexos das nossas crenças. Então, a crença é como se medisse, se fosse uma régua. Oi? Falou alguma coisa? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Vou desativar aqui. Se realmente quiser falar, pode falar. Pode reabrir de novo. Pessoal, tem uma brincadeira, um exercício bem simples, que vai demorar aqui 3 minutinhos para a gente fazer, que tem a ver com a gente entender um pouco mais sobre crença. De verdade, é uma brincadeira. Vocês topam fazer? Quem pode fazer aí um exercício em pé? Levantar, fazer um exercício em pé rapidinho. Não é exercício físico, não, é só um movimento. Legal. Eu vou falar então como que vai ser. A gente vai ficar em pé, você vai olhar, você vai fazer assim com as 2 mãos, você vai olhar para... Não está dando para ver porque está com o slide, né? Boa, obrigado. Desculpa. Então, é assim, o exercício vai ser assim, bem simples. Você vai, já, tá a hora que eu falar, vamos fazer, a gente vai, eu faço com todo mundo, mas a gente vai basicamente estender as 2 mãos para frente e ficar olhando fixamente para o polegar direito, da mão direita. E aí eu vou falar para vocês, pode virar agora, você vai virar o máximo que você puder o seu corpo, girar em volta do tronco. Então, você vai estar em pé assim, você vai fazer um movimento de virar e aí você vai marcar. Aonde que dá aí? Então agora eu parei aqui. Então, tá na quina da sala. Você vai só marcar mais ou menos na parede, no ambiente que você está, onde foi que o seu dedo parou. Tá? Então, vamos fazer isso? Vamos lá, pode levantar. É bem simples, tá? Pode ficar de olhos abertos. Olha para frente, para o polegar direito. Eu vou falar até 3, vou falar agora. Aí você vai fazer um movimento de girar para o lado direito, tá? Então, vai se preparando. 1, 2, 3, gira para o lado direito, o máximo que você conseguir e marca até onde o seu dedo chegou. Isso, legal. Agora pode voltar aqui um pouquinho. Marcou a posição onde ficou o seu dedo? Agora, pode ficar em pé. Se você está em pé, pode ficar em pé. Eu vou pedir para você fazer um exercício muito rápido de fechar os olhos. Fecha os olhos, toma uma respiração profunda. Toma uma respiração profunda, isso. E agora, usando apenas a sua imaginação. Quando a gente fecha os olhos da carne, a gente abre os olhos da imaginação. Por isso que a gente pede para fechar os olhos. Usando os olhos da sua imaginação, imagina imagina que o seu corpo é um corpo totalmente elástico. É como se o seu corpo fosse um corpo de borracha. E você, na hora que eu falar agora, só na sua imaginação, você vai fazer o exercício na imaginação. Então, vai se preparando na sua imaginação só. Seu corpo pode ficar paradinho agora, só na sua imaginação. Imagina 1, 2, 3, que você vai começar a girar agora, e você começa a girar, e você começa a girar, e você vai vendo no olho, pela sua imaginação, você girando mais do que você conseguiu na primeira vez. Imagina que o seu corpo é de borracha. Você passa do ponto onde você parou, e você continua, talvez você possa se imaginar dando uma volta inteira. Imaginou? Deu uma volta inteira, ou talvez
passou bastante do ponto onde você parou antes. Legal, pode abrir os olhos de novo. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Em pé novamente, a gente vai fazer o mesmo exercício. Eu vou contar até 3, vou falar agora. No agora, você vai girar, assim como você fez na sua imaginação. Então, se prepara, olha para o dedão direito. Lembra que o seu corpo é como se ele fosse borracha. Lembra que você acabou de imaginar. 1, 2, 3 e agora. Gira, 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 gira. Passa de onde você parou da primeira vez. Passa bem. Isso, vai, continua, continua. Vê até onde ele para. Até o máximo que ele vai. Boa. Pode parar a volta aqui. Quem quiser sentar, pode sentar. Me fala aí, o que aconteceu? Passou. Passou? Eu achei outro bloqueio, o fone de ouvido. Passou muito ou pouco? Eu fui para o ponto na imaginação, fui para o ponto, agora na última, para o ponto que eu imaginei. Eu passei e fui exatamente para o ponto que eu tinha imaginado. Legal. A minha distância. Me fala uma coisa. Oi. Quem passou, conseguiu passar, faz um joinha aí. Quem conseguiu passar do momento? Legal. Pessoal, sabe o que é isso? Vou contar para vocês o que é isso. Macumba. Brincadeira, 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 brincadeira. Não é nada disso. Tá? Vocês viram, eu falei que era uma brincadeira, um exercício simples. A Rosana falou que faz uma cirurgia, tudo bem, mas era só um pouquinho de exercício para a gente trazer, elucidar aqui uma coisa que é tão básica, tão cotidiano para a gente. Quando eu pedi para você imaginar, o que você fez? Na sua mente, você começou a imaginar a possibilidade de passar daquele ponto. E aí o que acontece? Você passou. A gente não estava trabalhando nenhuma crença gigante aqui, mas a gente estava entendendo como funciona o mecanismo. E é exatamente assim que funciona o mecanismo de uma crença. Quando a gente começa a pensar diferente, a gente começa a ter resultado diferente. Eu pedi para vocês falarem, fazer o exercício imaginando você passando do ponto. E aí, na hora de você fazer pela segunda vez, você já tinha imaginado que deu certo a primeira vez. Então, você com certeza consegue já um resultado diferente. Então, isso daí mostra o quê? O quanto que aquela primeira imagem que a gente fez, que a gente trouxe, a gente cria uma imagem mental, essa imagem gera uma sensação, um sentimento, faz a gente ter um comportamento. Quando a gente alterou a imagem da nossa mente, a gente acaba tendo uma resposta diferente, um resultado diferente, muda todo aquele ciclo. Então, imagina só o que não acontece se você começar a criar na sua mente pensamentos diferentes do que você já tem. E para onde que eu posso usar isso, William? O tempo todo. Quando que a gente pode usar isso daí o tempo todo? Imagina que eu vou para uma reunião de emprego, uma reunião de trabalho, e eu começo a criar na minha mente um pensamento de que, poxa, vai ter um monte de gente melhor do que eu, vai ter um monte de gente com mais faculdade do que eu, vai ter um monte de gente com uma série de coisas a mais do que eu. Como que vai estar o seu corpo, a sua postura quando você chegar para essa entrevista? Vai estar o sentimento ruim, vai estar com uma postura caída, você vai se apresentar de uma forma que não vai passar confiança, segurança, não vai passar um monte de coisa. Já quando você vai com uma postura, você construiu imagens positivas, você sendo bem-sucedido, você começou a imaginar aquilo lá várias vezes, aquilo lá já vai te dar uma resposta diferente, você já vai mais animado, mais feliz, o seu corpo já vai estar se apresentando diferente. Nós respondemos, o nosso corpo, ele comunica o tempo todo, só que ele não comunica só para fora, ele comunica para dentro de mim também. Se a gente tem um exercício que é um outro exercício, esse eu só vou falar agora, a gente não vai precisar fazer ele agora. Mas um exercício que eu faço em palestra, eu peço para as pessoas, fica em pé, imagina que você é o Superman, que você é a Mulher Maravilha. Faz uma postura, o peito aberto, olha lá na frente, incha bastante o peito, faz esse movimento, pode até colocar as mãos na cintura, aquela posição de poder, e segura por 30 segundos. E depois, como que você está se sentindo depois de fazer um exercício desse, de mudar a postura? Você está se sentindo diferente. A pessoa já falou, estou me sentindo mais seguro, estou me sentindo mais confiante, mais corajoso. Por quê? Porque simplesmente eu mudei a minha postura corporal. Ela faz com que uma série de hormônios, de neurohormônios, sejam descarregados na corrente sanguínea que fazem com que eu tenha uma sensação diferente, a minha respiração muda, tudo muda. O meu sentimento muda.
A minha representação interna muda por causa disso. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, o fato da gente criar propositalmente uma postura, mudar de postura, faz com que a gente tenha uma resposta diferente. Se você... eu estou falando no telefone aqui. Olha a diferença, faz um teste da diferença que é você fazer uma ligação, uma reunião, alguma coisa por telefone, sentado ou deitado no sofá, e uma em pé, com o corpo mais estufado, para você ver o quanto que as pessoas não percebem do outro lado. Um entusiasmo diferente, um ânimo diferente, uma energia diferente, uma confiança, uma segurança, e você também sente isso. A partir do momento em que você está passando isso, você começa a sentir isso também. Bom, pessoal, tem uma dúvida disso? Vou voltar para o slide. Opa, sumiu o slide aqui. Só para fechar essa questão da crença aqui, que eu trouxe. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de crenças, a gente fez agora o desafio das crenças, que era essa brincadeira. Quais exemplos de crença que eu tenho? Eu não sou inteligente, não tenho tempo, não tenho sorte, não consigo prosperar, não mereço ser feliz. Basicamente, eu vou lá para o final já. Os três maiores tipos de crença que nós temos são crenças de eu não consigo, eu não posso ou eu não mereço. Imagina que uma pessoa, por exemplo, ela pode acreditar que ela não merece ter amor. Uma pessoa pode acreditar que não consegue ter um amor, que não consegue ter um relacionamento, outra que não pode ter. Uma crença assim, de não merecimento, uma crença de não poder, de não conseguir, ela gera um resultado como aquele. Se eu acredito que eu não consigo ganhar dinheiro, provavelmente eu vou criar um sistema que me sabote de ganhar dinheiro. Se eu acreditar que eu não mereço ganhar dinheiro, eu não vou conseguir também. Eu vou começar a gerar um sentimento negativo. Teve um paciente que eu fui atender uma vez, um cliente, e ele falou, olha, eu vou falar bem rápido, ele tinha um excelente cargo na GM, ele era gerente, ele ganhava uma quantidade bem significativa, bem grande de dinheiro por mês, só que ele não conseguia gerar nada para ele. Ele não conseguia comprar nada, ele tinha um carro velho, não tinha uma casa própria, não tinha nada. Ele fala, as pessoas ganham muito menos que eu, tem carro bom, tem casa boa, tem um monte de coisa. Eu, parece, só tenho roupa velha, só tenho coisa velha, não consigo ter nada na vida. E aí a gente foi fazer um exercício, foi fazer buscar nas lembranças da onde que vinha aquele sentimento. E ele descobriu, ele lembrou, foi num processo um pouco mais profundo, ele lembrou de uma memória que ele não tinha mais acesso, que era quando ele era criança. Ele tinha ali 6 anos de idade e ele pegava dinheiro da carteira do pai para poder ir para a rua. Aí ele chegava na rua, entre os amigos dele, ele era o mais rico da turma, ele estava sempre cheio de dinheiro. Só que ele conseguia fazer alguma coisa com aquele dinheiro? Não. Porque ele não podia voltar para casa, ele podia comprar bala, doce, brinquedo e chegar em casa com ela? Não. Então, lá naquele tempo, né, criança, ele aprendeu o quê? Eu tenho que gastar o dinheiro muito rápido, porque senão vão descobrir que eu roubo, vão descobrir que eu sou um menino mau, que eu não sou bom. E aquela crença, aquele comportamento que ele repetiu várias vezes, tornou uma crença e virou aquela crença. Ou seja, ele ganhava muito dinheiro, mas ele não conseguia comprar nada que os outros pudessem ver, ele não conseguia ter um patrimônio, ele não conseguia ter nada. Por quê? Porque ele aprendeu aquilo quando criança. Então, ele teve que entender isso daí para entender a origem da crença dele, de que ele não podia ter nada. E aí, a partir do momento que ele descobriu, ele desconstruiu aquilo e mudou o resultado dele. Então, essa foi uma forma ali de buscar de uma forma generativa. Ele buscou uma memória e transformou ela. Tá? E conseguiu ressignificar ela, dar um novo significado. Não, então, agora eu posso. Agora eu me permito ganhar dinheiro a partir de agora. Eu mereço ganhar dinheiro e eu posso comprar coisas e as pessoas verem que eu tenho as coisas, que eu tenho carro bom, casa boa, roupa boa. Então, naquele momento, ele gerou uma permissão para ele. Eu posso, a partir de agora, ter isso que eu não tinha antes. E aquilo mudou completamente o resultado dele. Dali para frente, ele conseguiu guardar dinheiro, ele conseguiu comprar coisas, ele mudou completamente o resultado. O que a gente pode fechar aqui? Uma conclusão. Nós somos reflexo das nossas crenças. E nós podemos mudar as nossas crenças também. Como? Através da comunicação ou ressignificando. Qual que é um exercício, William, que você mais indica para as pessoas mudarem crenças? Primeira coisa é começar a identificar as crenças.
começar a identificar as crenças que tem para poder dar um novo significado para ela ou começar a questionar ela. Quando a gente começa a questionar nossas crenças, ela começa a perder o valor. Quando eu começo a questionar, por que eu não mereço? Por que eu não consigo? E como seria se eu merecesse? Como seria se eu conseguisse? O que eu preciso para poder conseguir, para poder merecer? O que eu tenho diferente do outro? Se o outro pode, por que eu não posso? E eu vou começar a questionar de várias formas diferentes essa crença. Para quê? Para eu começar a desconstruir ela, tá? Então, faz um mapinha lá, começa a pesquisar qual área da vida que eu quero ter um resultado diferente. Começa a pensar, listar várias coisas, fazer uma lista. O que eu acredito sobre isso? O que mais eu acredito sobre isso? E aí você vai começar a descobrir o seu mapa de crenças sobre aquilo. Descoberto o mapa de crenças, começa a questionar essas crenças. Começa a vê-las não como verdade, começa a fazer questionamentos. Se outra pessoa pode, por que eu não posso? O que eu tenho diferente dela? Começa a ver várias formas de questionar essa crença, para poder diminuir o valor dela. Tá? Então, essa é uma das dicas que eu dou. Outra dica que eu dou é essa daqui. Pensa no positivo. Cuidado com os seus pensamentos e cuida dos seus pensamentos. Se eu posso ter um pensamento positivo e um pensamento negativo, por que eu vou ficar escolhendo ou por que eu vou ficar alimentando esses pensamentos negativos? Ah, mas eles são automáticos na minha mente. Então começa a trazer consciência para ele. Ele é automático até agora, mas a partir do momento que você começa a trazer consciência para ele, você começa a mudar ele em você. Você começa a tomar consciência durante ele acontecendo. É como um exercício que eu costumo passar em sessões de coaching. Eu peço para as pessoas fazerem um diário de comportamentos que elas têm que elas não gostam. Então, chega no final do dia, ela acaba listando quais são as 3 coisas que eu fiz melhor no meu dia e se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente no meu dia. Então, aí eu começo a colocar lá, putz, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não teria brigado com a minha secretária hoje, que eu cheguei, dei uma bronca nela, fui grosso, briguei com ela, eu poderia ter comido um pouco menos, eu comi até passar mal, e eu coloco lá 3 coisas que eu faria diferente. Aí no outro dia eu escrevo isso, e aí no outro dia eu vou fazer de novo listar, preencher de novo esse mesmo questionário. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria diferente? E aí eu vou escrever, eu falo, putz, eu briguei com a secretária de novo hoje, né? Ai, caramba, vou colocar ele aqui todo dia. Aí já fico imaginando assim, o dia que eu chegar lá na próxima sessão com o William e ele vê que todos os dias eu brigo com a secretária, a gente vai começando a se cobrar, a gente vai começar a ficar com vergonha. Meu Deus do céu, eu não vou fazer isso amanhã, porque imagina, eu vou ficar com vergonha de saber que eu tenho que eu faço isso todos os dias, esse mesmo comportamento. E aí chega no outro dia, na hora que você começa a ter aquele comportamento, você fala assim, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Estou brigando, então, peraí, deixa eu mudar isso daqui. A gente começa a trazer consciência. A gente traz consciência trazendo a nossa atenção, direcionando a nossa atenção. É igual quando a gente fala em público, a gente descobre que a gente fala né toda hora. E aí eu descubro que, nossa, a cada 2 minutos eu falo 3 né. Aí eu começo a trazer atenção para aquilo. Tem momento em que a gente chega, na hora que a gente vai falar o né, a gente ouve. Antes a gente nem ouvia. E aí depois, na hora que a gente vai falar o né, a gente já lembra, a gente começa a se antecipar. Então, a gente começa quando a gente vai olhando para o comportamento, direcionando a atenção para ele, a gente vai começando a entender ele e até prever ele. Tá? Então, a gente começa a antecipar e a gente consegue mudar esses comportamentos de uma forma simples. Tá? Você não precisa de ninguém para te ajudar a fazer isso, você consegue fazer sozinho. E lembre que o nosso cérebro ele sempre pensa no positivo. Então, não adianta você criar mensagens de eu não quero isso. Cria a imagem do que você quer. Não pensa num elefante rosa. Não pensa num elefante verde com bolinha colorida. Não imagina uma maçã aqui na minha mão, bem vermelhinha e bonita. Não pensa no resultado de 5 vezes 5. O que aconteceu? O que vocês fizeram agora? Vamos sacanear o professor. Vou pensar tudo que ele está mandando eu não pensar, só para mostrar que eu sou rebelde. Não foi propositalmente, mas foi mais ou menos o que aconteceu. Eu falei, não pensa nisso. O que você fez? Pensou. Não pensou? Porque o nosso cérebro ele não entende a palavra não. Principalmente quando está no começo de uma frase. Então, quando eu quero, seja para formular uma meta, seja para pensar alguma coisa que eu queira ou que eu não queira, qualquer coisa. Se eu imaginar que eu estou indo lá para um palco, falar em público, eu começar a pensar, eu não posso errar. O que acontece? Você está pensando em você errando. O seu cérebro já está trabalhando para aquilo acontecer. Tenta imaginar você não fumando. O que vem à sua mente? Até quem não fuma se imaginou com um cigarro na mão, não imaginou? Por quê?
Então, assim, o que eu não quero não é o que eu tenho que pensar, é o que eu quero no lugar. Quando eu não quero fumar, quando eu não quero engordar, quando eu não quero ficar estressado no trabalho, quando eu não quero ficar ansioso, o que eu quero no lugar? Eu quero ficar tranquilo, eu quero falar bem em público, eu quero poder coordenar bem uma reunião, eu quero... Pensa no que você quer, não gasta energia pensando no que você não quer. Toda vez que você pensa no positivo, você gera um estímulo positivo para o seu cérebro que vai ajudar você a alcançar essa imagem que ele criou na mente. Faz sentido isso, pessoal? Isso para vocês, pessoal? Faz um joinha aí se faz sentido. A gente vai fazer um exercício para a gente finalizar a aula, que é um exercício que tem a ver com interação, com relacionamento interpessoal, com como a gente se relaciona com outras pessoas. E é uma técnica extremamente poderosa que vai ajudar você, inclusive depois, até você redigir um e-mail, você vai poder usar ela para você gerar empatia entre as pessoas, para você se conectar com outras pessoas. Isso ajuda a aumentar a inteligência emocional também. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de ir para o exercício? Olha uma informação significativa aqui, que número forte, tá? Isso aqui não é dado de pandemia, tá, pessoal? Isso aqui é antes da pandemia. Quando a gente fala de relacionamentos, inteligência emocional, a revista Você S.A. publicou há um tempo uma estatística, uma pesquisa que falava que 87% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Isso daqui acho que vocês têm mais ideia do que eu até, né? Então, às vezes, a pessoa pode ser o melhor gerente, o melhor funcionário, o melhor técnico, mas ele não consegue lidar bem com as pessoas, ele não consegue se relacionar com as pessoas do trabalho, ele arruma confusão, ele arruma briga, ele chega atrasado, ele sai mais cedo, ele discute, ou seja, a maioria desses problemas comportamentais são, na realidade, problemas que, se ele tivesse mais inteligência emocional, ele conseguiria mudar esses comportamentos. Então, a inteligência emocional e esses comportamentos, eles estão diretamente conectados. O nome do exercício que a gente vai fazer agora, calçando o sapato do outro. Vulgo calçando o sapato do outro. Ou, o nome técnico dele na PNL é mudança de posição perceptiva, mudança de posições perceptivas. Como que ele vai acontecer? A gente vai imaginar, só usando a imaginação, imaginar a partir de 3 pontos de vista diferentes. Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Pense em uma discussão que você teve com alguém. Uma discussão que você teve com alguém. Pega uma situação, putz, eu tive uma briga enorme com a minha mãe, só de eu lembrar hoje, parece que me dá até uma sensação ruim. Eu tive uma discussão com meu filho, com meu chefe, briguei com meu chefe, nossa, até hoje eu tenho raiva dele por causa daquela briga. Pode pegar uma discussão que você tenha tido, que tenha significado para você, que você não gosta nem de lembrar muito dela. Só de você lembrar da pessoa, talvez não te traga uma sensação, putz, aquele dia, aquela discussão foi horrível, foi chata, uma briga que você teve com alguém. Pensa aí. Beleza? Pensou? Tá. Esse exercício, a gente poderia fazer ele, para poder potencializar ele, normalmente a gente pode fazer em pé. Como que é fazer ele em pé? A gente imagina 3 espaços no chão, como se fosse um triângulo, assim, 3 lugares diferentes. Por que isso, William? Por que eu não posso fazer só de olhos fechados? Eu posso fazer de olhos fechados. Mas quando a gente usa um espaço no chão, assim, a gente está usando uma parte criativa do cérebro, a gente está usando uma parte do cérebro que aumenta o poder do resultado desses exercícios. A gente está usando uma psicogeografia, chama isso, né? Eu defino espaços psicogeográficos. Eu imagino que aqui sou eu, ali é a outra pessoa e ali é o terceiro ponto de vista. Então, agora eu vou me colocar no meu lugar, eu fico aqui. Agora, deixa eu imaginar do lugar do outro, eu vou para a cadeira do outro, ou para o espaço do outro no chão. Se você quiser fazer o exercício em pé, você pode fazer. Se você quiser fazer mudando de cadeira, pode fazer. Ou se você quiser fazer mentalmente, faça. Mas faz pelo menos um movimento diferente. Como se fosse um movimento seu, a postura da outra pessoa e a postura de uma pessoa que está lá distante, observando. Então, as 3 posições que a gente vai criar é a minha posição, o eu. A segunda posição é o outro, é a pessoa que brigou comigo, que eu briguei, que a gente discutiu. E a terceira vai ser uma posição neutra. Uma posição completamente neutra. É como se fosse uma pessoa que não conhece você e não conhece a outra pessoa, tá? Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, eu vou conduzir vocês, alguns minutinhos, é bem rápido, e eu vou pedir para você, eu vou fazer várias perguntas, vai respondendo mentalmente para você, tá? Não precisa responder
ela em voz alta, que a gente vai estar todo o microfone fechado. Mas responde mentalmente. Então, vamos lá. Fecha os olhos um pouquinho. Se você quiser fazer em pé, pode fazer. Se você quiser mudar de cadeira no meio do exercício, pode mudar. Mas agora fecha os olhos e volta lá para o momento dessa discussão que você teve. Vai para o momento dessa discussão e olha a discussão a partir do seu ponto de vista. O que você vê? Como que você vê a outra pessoa? De forma física mesmo. Você é mais alto que ela está numa posição mais alta que você, ou ela é mais alta que você. Quando você olha a partir dos seus olhos, revive novamente ou veja novamente essa cena a partir dos seus olhos. O que você via? Aonde você estava? Qual era o ambiente? Você vê essas imagens coloridas, estão se mexendo, estão paradas, e vai percebendo, à medida que a discussão vai acontecendo, aonde você sente alguma sensação no seu corpo? Qual é a emoção que você está sentindo aí no momento da discussão? E agora percebe qual é a verdade que você estava defendendo nesse momento. Você provavelmente estava defendendo um ponto de vista, o seu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? O que você acreditava? O que era o certo para você? Quando você pensa dessa forma, o que você ganha com isso? Qual é a intenção positiva que você tem? Qual é o ganho positivo que você tem se as coisas acontecessem segundo essa verdade que você acredita? Por que você queria que as coisas acontecessem dessa forma? Qual é a sua intenção positiva? Legal. Agora, imagina que a gente vai fazer um exercício de calçar o sapato do outro. Mas para você calçar o sapato do outro, é importante que você tire o seu sapato. Um sapato não entra dentro do outro. Então, eu peço para você, só momentaneamente, imagina como se você fosse deixar nesse lugar onde você está essa roupa e você fosse entrar no lugar do outro. Se você estiver fazendo esse exercício em pé, você pode dar um passo para o lado, assumir a posição do outro. Se você estiver fazendo em cadeira, pode mudar de cadeira. Ou se você estiver fazendo só pensando, muda só a postura do seu corpo e assume a postura da outra pessoa agora. E agora imagina que você está dentro do outro, olhando para você. Percebe como que é olhar o mundo a partir dos olhos dessa pessoa? Fisicamente, ela é mais alta, mais baixa, maior, menor? Nesse momento da discussão, ela está mais alta, mais baixo? Como que ela está? Talvez vestida? Vai imaginando tudo isso. E agora, vai pensando, vai refletindo qual é o ponto de vista que você estava defendendo. Qual é a verdade que você está defendendo aí? Que essa outra pessoa está defendendo. O que ela acredita? Perceba que provavelmente as crenças delas, você está aí no lugar dela defendendo um ponto de vista. Possivelmente a história de vida dela fez com que ela acreditasse que isso era o certo. Ou talvez a posição hierárquica dela, a posição de status, a posição de papel que ela estava representando, tinha uma representatividade. Começa a olhar qual é a intenção positiva de pensar dessa forma. O que você acredita? Qual é a verdade que você pensa aí? Você está defendendo esse seu ponto de vista por quê? Qual é a intenção positiva que você tem? O que você ganha de bom com essa verdade? E agora eu convido você a fazer um movimento até de espreguiçar e você vai para uma terceira posição. Agradece por ter se permitido entrar nessa segunda posição. Se você está em pé, dá um passinho para o outro lado. Se você está sentado, pode mudar de cadeira. Ou se você está simplesmente muda de posição, de postura. E agora imagina que você é um observador e você está olhando lá de longe. Você está olhando de longe para essas duas pessoas discutindo. E você olha de fora agora, de uma posição neutra. E você vê a diferença dessas duas pessoas, a diferença de opinião das duas pessoas ocasionando essa discussão, essa briga. Percebe como é olhar dessa forma neutra e ver a diferença
de verdades acontecendo. Duas pessoas com verdades diferentes, com intenções positivas, as duas com intenções positivas, mas divergindo de verdades, de pontos de vista. Observa como que é olhar isso daqui de longe, de forma neutra. Qual é o aprendizado que você leva dessa posição? E agora eu convido você a entrar novamente no seu lugar, na sua posição, na primeira posição. Se você está fazendo movimento, pode voltar lá para o lugar onde você começou o exercício, ou a postura que você estava no começo. E percebe o que muda agora quando você vê essa cena novamente. Percebe o que muda agora. Qual é o sentimento que você tem agora, quando você olha para essa situação, para essa discussão? Vai trazendo sua atenção para o aqui, para o agora de novo, aí sentado, aí assistindo a aula, e percebe o que mudou quando você lembra dessa discussão, quando você lembra dessa briga que você teve. Qual é o aprendizado que você tira disso? O que pode ser diferente daqui para frente? Legal. E aí, pessoal? Como foi para vocês esse exercício? Quem pode abrir o microfone aí e compartilhar um pouquinho o que aconteceu? Só antes de perguntar para todo mundo. Quem conseguiu fazer o exercício, conseguiu experimentar a segunda posição, levanta a mão. Entrar no lugar do outro. Quem conseguiu imaginar, conseguiu entrar na posição de terceira posição, de entrar no lugar do terceiro? Legal, bacana. Então, agora compartilha um pouquinho, eu vou já explicar o que é quando a gente não consegue entrar em alguma das posições, tá? Mas quem pode compartilhar um pouquinho o que mudou para vocês depois desse exercício? Qual o aprendizado que você tirou desse exercício? Posso falar? Pode. Resumindo, foi uma discussão, inclusive, esse final de semana. Meu sobrinho pegou o celular da minha cunhada sem pedir e eu fui defendê-lo. Eu falei que ela simplesmente falou, deixa eu ver minhas mensagens, e puxou o celular dela da mão dele, né? E aí tava a família inteira, meu pai, meu irmão, né? E aí eu tentei defendê-lo, eu falei assim, desculpa me intrometer, mas assim, criança também tem direitos, né? Criança também tem vez, né? Falar, posso pegar o celular, pedir licença, né? E aí eu fui esculachada pela família inteira. Não, porque ele tá fazendo birra, ele quer chamar atenção, e babá. E aí começa a vir coisas do passado, né? Então, assim, eu tentei, de alguma forma, expor uma coisa que eu sofri a minha infância inteira, que criança não tem direito, eu sou adulto, eu que mando. E eles expondo, meu pai expondo a posição dele, de, tipo, eu tinha que te defender, você é menina, você não podia sair porque você não sabe se tem molestador na rua, esse tipo de coisa. Eu falei, eu entendo a posição dele, né? Mas isso influenciou no meu desenvolvimento também, eu ficava presa em casa, né? Mas eu consigo entender ele como pai que ele quer defender, né? Qual e consigo entender disso? Eu levo a que todo mundo tem sua verdade. Todo mundo está no seu direito, todo mundo... E eu acho que não tem como você entrar num equilíbrio querendo agradar todo mundo, que é isso que eu acho que a Carlinha que me conhece aí, acho que é isso que eu venho buscando com o tempo, de parar de agradar os outros e acreditar mais na minha verdade, porque às vezes você quer tanto agradar os outros que você esquece que você também tem direitos, que você pode, que nem sempre o que o outro fala é a verdade, é a sua verdade, né? Então, legal, a PNL trabalha muito, muito isso. A gente chama até de mapa não é território, né? Minha verdade não é uma verdade absoluta. Você gosta de pizza, Juliana? Amo. Qual que é a melhor pizza? Meu marido, ele fala que ele começou a gostar de pizza por minha causa. Então, para mim, a melhor pizza é de calabresa. Para ele é de mussarela. É de mussarela. E agora, quem está certo? Pizza é vida, não tem problema. Qual que é a verdade mais correta, a minha ou a sua? Exatamente. Então, para entrar num consenso, meio a meio, pizza é tudo, não tem problema. São só verdades diferentes, né?
Exato, cada um na sua perspectiva. E é engraçado que, assim, meu pai sempre me ensinou isso, só que você demora para aprender, né? Que ele fala, toda história tem três verdades, né? A minha, a sua e a verdade. É verdade. E a verdade, né? Cada Bacana. um na sua perspectiva, né? Obrigado, Juliana. E aí, pessoal, quem pode falar o que mudou na representação, na lembrança, quando você lembra da discussão agora, depois do exercício? Eu acho que a grande diferença é que quando você está no meio de uma discussão, entra muito o confronto, né, das emoções. E aí aquela pessoa está contra você e você começa a projetar um comportamento de defesa, né, atacá-lo porque ele tá contra você. E quando você faz um exercício assim, diminui a intensidade emocional negativa em relação ao outro. Porque você começa a focar o que ele tem a verdade dele, né? Que ele está se defendendo também, né? Legal. O site do Instituto IDEA, o Facebook é Instituto IDEA, o Instagram é Instituto IDEA também, o meu Instagram pessoal é William Ferraz. For falar comigo, pode me chamar direto pelo William Ferraz. Tá? Então, se vocês quiserem seguir, sigam, estou sempre postando conteúdos, tem algumas aulas, tem o canal do YouTube também, que é Instituto IDEA, tem algumas aulas gravadas, algumas dinâmicas, algumas vivências, a gente sempre faz algumas maratonas, algumas jornadas gratuitas, alguns cursos pagos. Aqui tem o telefone, caso queiram entrar em contato, esse WhatsApp aqui não é o meu, é o do Instituto, mas você pode entrar e pedir o meu, ou pode entrar no meu Instagram lá e me chamar por lá. E é isso.